E a gente tá de volta aí para comentar a eliminação da Elô, né? Falei diversas vezes para você que eu achei que a Elô que de fato não fosse ser eliminada, porque ela cantou sertanejo e tal. E as pesquisas mostravam que de fato ela não seria eliminada. Mas sabe que o festival ele funcionou exatamente do jeito que era para funcionar? O festival virou o jogo. O festival deu para Lady a chance dela permanecer no jogo. Olha só, ela foi a mais votada para ficar. Todo mundo achava que seria a Nicole a mais votada para ficar. Não, você percebe ali que foi tudo muito empatado. Ela ficou com 31% para ficar na casa, a Heloísa. A Lady ficou com 36% e a Nicole ficou com 32%. Se tivesse demorado um pouquinho mais, talvez até a Nicole tivesse sido eliminada, viu? Olha, eu vou te contar, deu certo. Eu acho que era isso que realmente o Boninho queria quando ele formatou o Estrela da Casa. Agora eu vou te contar mais uma coisa, né? O que foram aquelas falhas no som, né? Porque a gente viu lá diversas vezes, especialmente na música de Heloísa, falhas no som. E aí teve um momento em que ela estava cantando que simplesmente, isso eu ouvi, tá? Simplesmente o cara lá do som deu um grito e disse assim: volta com a banda, tal. Porque eles pensaram que ela não ia interpretar a música toda. E ela interpretou a música todinha, foram quase 3 minutos dela cantando no palco. Eles pensaram que ela ia cantar um trecho só da música. Não, ela cantou tudo. Então eles ficaram doidos ali, cortaram o áudio da televisão, depois voltaram atrás. E aí, isso eu acho que também prejudicou a moça. Quer dizer, pelo menos pro público da televisão, né? Porque lá no palco, eles tocaram normalmente, lá eles não ouviram isso, a gente aqui ouviu. Mas essa não foi a única falha de áudio que aconteceu, tá? Isso aconteceu com outros também, especialmente ali na hora que a Ana Clara estava falando com eles e tal. Deu muito erro no áudio. Me pareceu assim que eles desaprenderam um pouco a fazer reality de música, né? Estavam ali apertando os botões errados. Agora, fora isso, o festival me lembrou o Finado Fama, que era exatamente assim. Só que o Finado Fama, ele era uma tarde toda no sábado, então era um programa que acontecia todo sábado, e era ao vivo, e ele trazia todo mundo, todos os que estavam dentro da Academia Fama, iam lá se apresentar ao vivo. Aí sim eles cantavam um trecho da música, e aí sim o público votava ali e eliminava um. Mas não tinha indicação, não tinha essas coisas. Era só se apresentar mesmo e o público eliminar. E no final restavam só 3 e desses 3 o vencedor. Era assim que funcionava. Mas dessa vez, né, deu certo aquilo que o Boninho queria. A Lady virou o jogo. E sim, gente, eu vi a apresentação das 3. Eu achei que as 3 que estavam na batalha, quem batalhou mesmo pelo voto do público ali, foi a Lady. Sério mesmo, a Lady, assim, ela entrou no palco, ela animou, ela vibrou, ela tava ali realmente com muita vontade de ficar no programa. Porque, olha, a Heloísa, ela tava muito insegura. Não tem como a gente não definir a Heloísa com outra palavra. Ela tava muito insegura. E sim, eu de fato esperava que ela fosse ficar, por essa questão do sertanejo, por ela ser uma cantora sertaneja e tal, e até pelo fato dela ter uma música com a Marília Mendonça, que todo mundo queria saber que música é, mas infelizmente a gente não vai saber, porque a moça já saiu do programa. E mesmo que ela lance agora, ninguém vai dar atenção pro programa, porque a música já não vai estar mais dentro do contexto do programa. Enfim, o que a gente pode dizer é o seguinte, a Heloísa poderia ter aproveitado melhor essa chance que o programa deu para ela de se soltar e de se entregar um pouquinho mais. Mas vamos lá comentar o que aconteceu aí no programa, nessa edição aí do festival. E olha só, né, com plateia. Seria tão bom se o BBB nos dias da eliminação voltasse a ter essa plateia aí, uma plateia com 150 pessoas, né? Seria tão bom se fosse assim.
Porque, olha, era muito legal se fosse assim. Realmente seria muito legal. Ana Clara entrou ali, já falou direto com o público, anunciou que eles foram trazidos da casa direto pro estúdio ali, mesmo dentro dos estúdios Globo, tá? Lembrando que aonde acontece essa produção aí do Estrelas da Casa é aonde acontece o BBB. O estúdio do Estrela da Casa é o mesmo estúdio do BBB, tá bom? Então, dá pra fazer. Só o Boninho só não faz com o BBB se ele não quiser, porque dá pra fazer. Então ela avisou que eles saíram da casa, uma van foi buscar, o confinamento não foi rompido, eles não tiveram informações externas e tal. E aí ela disse que estava tudo certinho e que eles só iam romper o confinamento no exato momento em que eles estavam lá para se apresentar para o público. E aí ela mostrou lá um vídeo, uma retrospectiva lá de todos eles, falando ali sobre cada um, contando a história deles, a trajetória deles dentro do programa. Mostrou aí da Lady, da Heloísa, da Nicole e tal. Não vou detalhar nada disso, gente, porque afinal vocês já percebem que isso não está sendo muito interessante nesse momento. Mas foi isso aí que eles mostraram, né? A trajetória de cada uma delas, como cada uma delas foi construindo ali a trajetória do programa, como cada uma delas ali começou a carreira delas dentro do programa. E aí a Ana Clara começou a anunciar o festival, começou a dizer que a votação seguia rolando e mostrou ali, pediu para Ceci Ribeiro falar com as três. E aí começou a falar com a Heloísa disse assim, que ela nesse momento esperava não ficar mais nervosa, como ela ficou naquela primeira apresentação do duelo, e que ela ali ia agora entregar, porque ela tinha ensaiado bastante e tal, e que ela estava realmente melhor para apresentar hoje. De fato, ela estava melhor do que sexta-feira, mas ela não conseguiu levantar o público. Já a Lady disse que ela estava lá para fazer o show da vida dela, que ela ia entregar 100% de si na hora que ela estivesse no palco, que ela ia esquecer que ela estava ali para batalhar pelos votos do público e que ela só ia lembrar disso quando saísse do palco. E de fato ela fez isso, foi uma das melhores apresentações. E aí a Nicole era a que estava das três ali, era a que não aparentou em nenhum momento que estava nervosa, não, ela estava absolutamente segura. Talvez pelo fato dela já ter se apresentado muito em público, ela já tem essa certa leitura, essa certa vivência ali. E aí a Nicole já deixou ali claro que ela estava preparada também, que ela queria sim se apresentar, estava ansiosa e tal, mas que ela tinha ensaiado bem, enfim. Elas já estavam prontas para isso. E aí mostraram os ensaios. Primeiro o ensaio da Heloísa, mostraram ela ali com um preparador e tal, o nome do preparador que eu não sabia era Vinícius Rosa, tá? E aí mostraram ela se preparando, conversando ali com o Gael, enfim, né? Mostraram ali toda a preparação dela para o festival. E ela foi a primeira a se apresentar pela ordem alfabética. E aí ela se apresentou. A música que ela apresentou foi Mega Sena. O grande problema da Heloísa é que ela não conseguiu criar ali aquela coisa com o público, sabe aquela relação com o público? Aquela relação que o público gosta? Ela não conseguiu criar esse momento com o público. Ela estava mais segura, obviamente, mas ela não levantou o público, ela não fez assim. Diferente, por exemplo, da Lady, da Nicole, até mesmo do Luca, do Nick, de vários outros que quando eles estavam cantando, eles faziam assim com a mão, olha público, vem, canta comigo, vem, cantem comigo junto, cantem junto comigo. Faltou isso para ela, tá? Faltou ela dizer isso para eles, cantem junto comigo, vem, se alegrem junto comigo. Faltou esse coisinha aqui para ela, mas ela não tava ruim, gente, a voz dela tava melhor do que estava na sexta-feira, ela estava melhor preparada do que estava na sexta-feira. Faltou para ela se soltar um pouquinho mais. Mas ela também seguiu o conselho lá do preparador.
ela entregou sentimento na música, ela estava realmente ali mais madura com relação a essa preparação toda. Só faltou mesmo ela se soltar mais. Foi isso que faltou. Mas você percebe que nitidamente o público assim estava mais tímido também com relação a ela. As reações não foram tão assim, como eu posso dizer, não foram tão fortes como foram com a Lady, como foram com a Nicole, como foram com o Gael. O Gael foi mais ou menos, mas enfim. Como foram com o Nick, como foram com o Luca, tá? Não foi a mesma coisa. Você percebe, você ouve, você nota a diferença. Mas mesmo assim, a Ana Clara perguntou como é que ela estava. Aí ela disse que ela esperava estar melhor do que ela estava na sexta-feira. E que ela estava agora cantando na Globo, que ela não podia imaginar isso e tal. Mas que ela estava ali realmente melhor preparada do que estava na sexta-feira. E realmente ela estava. E aí a Ana Clara mandou ela voltar lá para os bastidores e tal. Ela disse para voltar para casa, mas elas não voltaram ainda para casa, né? Elas ficaram guardando ali nos bastidores. E aí, né, Ana Clara ficou toda feliz, né, de ter essa recepção do público e tal. E ela falou ali, estava muito feliz de ter visto isso, que ela realmente estava muito empolgada de ter recebido isso. E aí mostraram a preparação da Lady com o mesmo preparador, e ele ensinando para ela, olha, cuidado, porque você fecha muito os olhos, você não cria o contato visual que o público precisa. O que faltou também para Heloísa, tá? Faltou esse contato, olho no olho com o público. E aí ele disse isso para ela, falta esse contatinho visual aí com o público, falta você interagir mais com o público, falta você agir assim. E ela entendeu muito bem isso, né? Tanto que ela absorveu isso aí e levou isso direto pro palco. Ela entendeu esse conselho, ensaiou isso hoje de tarde, chegou ali no palco, quando a Ana Clara anunciou ela entrou ali e esqueceu literalmente que ela estava batalhando por voto. Esqueceu. Ela entrou e deu o show da vida dela, como ela disse que ia fazer. Ela cantou aquela música gospel, Deus da Minha Vida. Sério mesmo. Ela alegrou de uma tal forma o público ali, que mesmo quem não fosse evangélico, naquele momento, estava torcendo por ela. Porque ela foi de uma... Assim, ela levantou o público. Ela cantava, e aí ela levantava a mão, pedia assim para baterem palmas, pedia assim para as pessoas cantarem junto com ela, botava o microfone para o público e tal. Ela foi muito bem. E ela conseguiu mudar a tendência dos votos com a apresentação dela. A apresentação dela foi impecável, eu diria. Ela estava realmente muito bem. A Lady realmente, assim, nesse momento, eu vou dizer para vocês, a Lady me conquistou aí. Eu acho que ela tem muitas chances se ela trabalhar bastante esse lado que falta ela trabalhar, esse lado cênico. Porque de resto, ela me conquistou aí. Eu acho que ela tem chance, sim, essa moça. Ela cantou, conquistou, levantou o público. Ela sabe que ela tem chances. E aí a Ana Clara até falou, né, que ela se apresentou bem e tal. E ela disse que naquele momento ali ela estava esquecendo do voto, que ali ela foi para apresentar e fazer o show da vida dela. E ela fez. E foi impecável nisso. Realmente ela estava muito bem. E aí, por último, a Ana Clara anunciou a Nicole. E aí o preparador ensinou a Nicole ali, né, pra ter cuidado com a extensão vocal dela, pra não fazer aquele grito lá no Flowers e tal. E disse assim, tem alguns outros conselhos mais técnicos ali que eu vou dizer pra você que eu não entendo muito. E aí depois ela levou esses conselhos ali pra eles e tal, enfim. E aí ela fez a apresentação dela, foi boa também, tá? Não foi uma apresentação ruim, foi uma apresentação boa. Ela também levantou o público também acompanhou ela. Ela também fez questão ali de levantar, de chamar o público para participar junto com ela. Então ela também estava ali numa energia e numa sintonia muito grande com o público. Foi uma apresentação muito boa mesmo da Nicole. Eu acho que a Nicole é outra que vai, assim, bem longe nesse programa, tá?
ela vai bem longe mesmo. Pelo menos tirando por hoje, né, a reação do público. E a Ana Clara até viu, né, perguntou para ela como é que é ter essa percepção do público. Ela disse que era uma percepção boa, que era bom entender isso, ver o público e tal, ter essa percepção. E aí depois, né, ela passou um VT ali, mostrando como é ser artista, a criação de artistas, mostrando aí um resumo da primeira semana do programa, até que eles mostraram ali esse negócio do Califa, dizendo que o Califa merecia estar ali, porque ali era o lugar de ser artista e tal, que ele merecia estar naquele programa, enfim. Mostraram ali vários momentos deles ali, se apresentando, sendo artistas, enfim. Aí depois a Ceci Ribeiro foi falar com o Gael, foi falar com o Nick, foi falar com o Luca, perguntou quais eram as expectativas deles, né? Porque afinal eles iam se apresentar no festival sem estar preocupados em pedir votos para ninguém. Eles só iam se apresentar, simplesmente, só se apresentar. Então aí o Gael disse que ele estava ali pronto, que ele estava se sentindo mais leve, porque afinal ele não ia precisar se preocupar com voto, porque estar imune ajudava ele bastante a participar, a entregar mais resultado. Aí o Luca também falou algo semelhante, porque para ele estar imune também ajudava bastante ele a se soltar e tal, que ele não tinha mais essa preocupação toda, enfim. Ele também foi nessa mesma linha, e o Nick também foi por essa linha, disse que ele foi um dos últimos a se tornar imune, mas ao mesmo tempo ele disse que foi muita sorte, e que foi muita sorte para ele também conseguir essa oportunidade de se apresentar, essa oportunidade de mostrar aí o talento dele. Enfim, ele foi o único aí que mostrou uma música original nesse festival também, né? Tava bonito o rapaz, tá? Não vou negar que o rapaz tava bonito. E aí eles mostraram um VT sobre como cada um chegou ali, mostraram o Gael vencendo a prova da Estrela da Semana, depois mostraram o Nick vencendo a prova ali do dono do palco, depois mostraram o Luca ganhando o Hitmaker, mostraram os ensaios aí de cada um deles, mostraram a preparação aí de cada um deles, os depoimentos, enfim, né? A mesma coisa que fizeram com as meninas. Sim, gente, foi pouca coisa mesmo que vocês viram no programa de hoje. E aí a Ana Clara chamou logo o Gael. E aí o Gael entrou para cantar A Meia-Noite, de Glória Groove, Pablo Vittar. Assim, eu vou ser sincero, tá? Não vejam isso pro lado ruim. Não é uma crítica querendo destruir o menino, não é isso. Mas assim, eu achei que o Gael, ele tá querendo copiar demais esse estilo da Glória Groove e da Pablo Vittar. E ele tá esquecendo de imprimir o próprio estilo dele. Tudo bem querer copiar o que já faz sucesso. Tudo bem, eu não acho isso errado. Tudo bem. O que falta para ele é achar o tom dele. Porque quando você está copiando muitos outros, você acaba esquecendo o seu próprio tom. Quando você está copiando muitos outros, você acaba esquecendo que você também tem o seu tom. Você acaba esquecendo que você também tem ali o seu próprio estilo, que você poderia explorar mais. E ele tem um estilo, ele já deixou isso claro ali na música de apresentação dele, que era uma música, composição própria dele, inclusive. Então, se ele fosse explorar mais esse lado dele e não cair muito nessa de querer ser muito a Glória Groove, de querer explorar a Glória Groove ali, ele ia se dar melhor. Eu achei que a apresentação dele ficou devendo nisso, mais personalidade. Ele demonstrou ter mais personalidade naquele vídeo de apresentação dele, ele demonstrou ter mais personalidade nos clipes dele, mas tá faltando isso no palco, tá faltando isso no show ao vivo, entregar a personalidade. Então não entendam isso mal, de forma ruim, como se estivesse criticando o menino de uma forma ruim, não. Ele tá aí para aprender, ele tá aí para entender isso, ele entrou nesse programa para aprender. Então alguém vai chegar e vai dizer para ele, olha, tá na hora de você entender que você também precisa ser original, busque a sua originalidade também. É legal você se inspirar na Pablo, é legal você se inspirar na Glória Groove e tal, porque afinal são as divas aí, drags, enfim.
É legal você ir por esse caminho, mas seja você também. Tenha ali as suas características, que isso ajuda bastante. Uma outra observação é que ele tá sempre vestindo essa mesma camisa azul. Então, tipo, né, eu não sei, eu não entendi por que ele tá sempre vestindo essa mesma camisa azul. Será que ele tá querendo ali ter, sei lá, uma assinatura, alguma coisa do tipo? Porque, sei lá, né, me lembrou ali o Thiago Servo na Grande Conquista, que todo tempo ali na Grande Conquista, o Thiago Servo andava com aquele moletom azul. Todo evento importante que tinha ali era aquele moletom azul. E eu ficava até pensando, meu Deus, isso aí deve estar fedido de tanto que esse homem veste esse moletom, né? E ele, toda vez, o Gael tá vestindo essa mesma camisa azul. Todo canto é a mesma roupa azul, né? Parece que não tem outra. Né? E a produção mandou, inclusive, vários e vários looks para eles testarem, para eles vestirem, e ele preferiu ficar com o mesmo look que ele estava vestido desde a tarde. Se eu não me engano, é desde a tarde mesmo. E aí, tipo, né, ele podia ter testado um pouquinho mais esses looks, né? Podia ter testado outro look ali pra ver, pra fugir um pouquinho, pra ele não ficar associado só com essa camisa azul, só com essa roupa azul, porque isso dá um certo trabalho de vestir, pelo que eu já percebi, né? Do que eu vi hoje à tarde ele se vestindo. E aí a Ana Clara perguntou pra ele, né, como é se apresentar no festival ali, como é se apresentar para essa multidão sem ter ali essa pressão toda. E aí ele disse, né, sem pressão toda entre aspas, porque afinal ele tá ali, é uma responsabilidade muito grande se apresentar para o grande público, enfim, e tal, mas que ele estava nervoso, sim, de se apresentar para o público. E é o que eu falei para vocês, falta ao Gael, talento para ele não falta, isso eu acho que já ficou claro, falta a ele só o estilo dele. Se ele deixar o estilo dele prevalecer, eu acho que esse rapaz vai muito longe. Agora, se ele ficar querendo copiar a Glória Groove e querendo ficar copiando todo o tempo a Pablo, eu acho que aí sim ele não vai muito longe, não. Ele precisa o dele, o estilo dele. E aí eles mostraram a abertura do programa, né, gente? Eu tive que mostrar alguns trechos aqui. E eu achei a abertura bem legal, eu achei a abertura assim bem diferente, não é muito semelhante ao BBB, não é tão diferente assim desse estilo de programa, de confinamento e tal, mas é uma abertura assim bem criativa no sentido de mostrar os participantes, de mostrar ali cada um deles e o que eles fazem ali. Essas poses que eles fazem são as mesmas que estavam nos vídeos de apresentação deles, tá? Foi realmente legal, gostei. Realmente eu gostei aí do Estrelas da Casa. E aí, por último, a Ana Clara foi lá e falou ali do beijo que aconteceu entre o Matheus e a Una. Isso aconteceu hoje à tarde, tá? E já foi um beijo de forma espontânea. Ou seja, né, depois que eles deram o selinho ontem, já soltaram tudo e liberou geral, né? Já estão beijando, já estão se liberando geral mesmo, já tá indo, já foi. Eles estavam ali conversando de tarde, estavam falando ali de várias coisas. Ele estava falando ali sobre tatuagem, né? Porque o papo começou com a tatuagem. Ele falou ali que ele tem os nomes das ex dele tatuado, o nome de mulheres importantes que passaram pela vida dele. E essas mulheres importantes são a mãe, a irmã e algumas ex, né? E ele disse assim que são pessoas que de alguma forma ou de outra ensinaram alguma coisa para ele, deixaram aí um legado para ele, enfim. E aí ele tatuou o nome dessas mulheres. E aí a Una falou assim que ela ficou espantada com a possibilidade de um dia se tornar uma tatuagem. E que um dia ela poderia se tornar uma tatuagem nele. E aí ele olhou pra ela desse jeito assim, com esse olhar pidão, né? Tipo, né? O cara tá querendo, né? Tá querendo, né? E ela tá deixando claro que quer. Vamos ser sinceros que ela tá deixando claro que ela quer. E aí depois disso aí, a Evelyn falou, né? Olha, se tá querendo, olha aí como vocês estão querendo, olha aí como a coisa tá pra rolar. E realmente estava pra rolar, né? Tava muito na cara que tava pra rolar, tava muito na cara que ia ser.
E aí a Una deu uma maquiada nele, pintou o cabelo dele, passou uma maquiagem no olho dele e tal. E aí eles começaram a conversar umas outras coisas que não tinha nada a ver com beijo e tal. E aí ela começou a fazer carinho nele. E aí começaram a falar, ela começou a rir e tal. E eles até mencionaram que o público poderia estar gostando de ver essas cenas, até que no momento ele se levanta e disse que estava querendo beijar ela. E beijou, só que dessa vez não foi um selinho, foi um beijão mesmo. Foi um beijão que durou assim alguns segundos no ar. Vocês percebem aí pelo tanto de frames. E aí ele ficou com um batom dela na boca, eles começaram a rir. E aí foram lá no banheiro, mostraram lá pra menina, eu acho que era a própria Evelyn que tava ali tomando banho. E aí disseram que rolou e tal, que ela tinha que contar o que tinha acontecido e tal. Realmente, assim, foi só isso assim de interessante na convivência deles. Teve uma outra conversa que foi, mas assim, foi da Nicole, que ela conversou com a Heloísa, mas assim, eu peguei muito por alto, então não dá pra eu dizer pra vocês assim como é que começou essa conversa. Isso foi hoje à tarde também. A Nicole disse que ela achava que o Nick estava mentindo pra ela. E aí depois que ela ouviu uma outra conversa, ela confirmou que o Nick estava mentindo pra ela em alguma coisa. Mas como eu peguei muito por alto, eu realmente não sei a que ela estava se referindo da mentira do Nick. Então, assim, não dá para eu falar para vocês exatamente do que é que se tratava a mentira do Nick, tá? Eu peguei muito por alto. Como eu falei para vocês, né? Eu tô aqui atarefado, cheio de algumas coisas para fazer ainda. Eu tô tentando adiantar algumas coisas que eu preciso fazer. Já falei, né, que eu tô nesse tratamento odontológico e tal, mas vocês sabem, né, eu tenho que esperar a disponibilidade de dentista, essas coisas, e em paralelo a isso tem outras coisas que eu também tenho que fazer. E aí tô tentando adiantar algumas coisas para ver se, quando começar a Fazenda, eu já vai estar nos últimos dias do Estrela da Casa, então vão ser um monte de vídeos. Falei para vocês que a gente está desenvolvendo aqui o portal do canal, então é um monte de coisas que eu estou tentando adiantar aqui para ver se a gente consegue até setembro entregar para vocês. Então, às vezes, é isso. É por isso que às vezes eu tenho entrado bem atrasado aqui, tá bom? É por causa disso, tá? É uma série de projetos que a gente tem desenvolvido em paralelo ao canal. Eu peguei muito por alto, tá? Eu admito para vocês. Mas a Nicole disse que o Nick estava mentindo para ela em alguma coisa. E aí foi a vez do Nick se apresentar. O Nick apresentou uma música original, uma música dele. Ele também levantou bem o público, né? O público começou a gritar, as meninas disseram que ele era lindo e tal. E ele gostou, não dá pra dizer que ele não gostou, né? Ele gostou muito do público ali gritando o nome dele. A apresentação dele foi boa, tá? A apresentação dele foi realmente boa. E aí a Ana Clara depois perguntou assim pra ele como é que era estar ali, como é que era ter esse contato com o público e tal. E aí ele falou, né, da sorte que ele teve de vencer a prova do dono do palco e ganhar aí esse direito de estar, de ter esse contato com o público, que para ele isso era muito importante, até para saber como é que o público estava reagindo a ele, enfim. Enfim, foi para esse lado aí para contar essa história toda, né? Mas o Nick foi uma das melhores apresentações, o público reagiu bem a ele, e eu acho que ele também tem chance de ir longe. Eu acho que o Nick vai longe também. E aí, por último, foi o Luca, né? E aí depois mostraram ali vários outros momentos deles ali num programa. Eles fizeram ali um quadro de humor, né? Como tem no BBB. Mostraram ali vários momentos engraçados deles, de humor, enfim. Admito pra vocês que eu não achei tão engraçadinho assim, né? Admito pra vocês que não achei lá coisas tão engraçadas como eu achava no BBB. Não achei forçado, só não achei tão engraçado. E aí ela chamou o Luca. E quando o Luca entrou, não teve jeito, né? O cara, de fato, arrebatou muito o público ali, a torcida do público. O cara entrou, as meninas começaram a gritar. Olha aí como ele levantou o público. Olha aí como as meninas gritavam o nome dele. As meninas gritavam ali a música e tal.
não tem como você não dizer que esse cara, ele não vai longe, porque ele realmente arrebatou o público aí. Ele chamou mesmo a atenção do público. Aí as meninas gritavam a música, gritavam, e ele, de fato, é muito bom. Ele canta muito bem. Eu sei que muita gente aqui disse, e eu tava olhando no X, que ele imita muito o Luan Santana, que ele vai muito ali para esse lado do Henrique e Julián e tal. Sim, gente, eu sei que ele imita, eu sei que ele é, assim, mas o cara é sertanejo. E os sertanejos, querendo ou não, eles também não vão fugir muito desse padrão, eles são muito parecidos. Dentro do que ele se propõe a fazer, eu acho que ele fez muito bem. Os sertanejos, eles são muito parecidos mesmo. Então, nesse padrão dele, ele tá ótimo. Eu achei que ele foi muito bem. Eu achei que ele entregou muito bem. Eu achei que ele estava realmente muito bem. Ele cantou muito bem. Ele entregou muito sentimento na música. Desculpa. Ele foi muito bem. Não dá pra gente dizer que esse homem não foi muito bem. Ele foi. Ele entregou, assim, muita performance. O cara era bom em entregar. O cara é bom no que ele faz. E ele já teve essa experiência de palco, porque ele já cantou, acho que foi com o Luan Santana. Tem uma foto lá no Instagram dele, tá? Então tem uma foto dele ali e mostra que ele já tem esse contato com o público. Então a gente já sabe que ele, de fato, tem essa experiência toda. Então ele realmente tem toda a condição de ir muito longe e possivelmente até vencer, porque ele é bom. Não dá pra negar que esse rapaz é bom. Eu não curto muito sertanejo, mas quando eu ouvi a música dele, eu já tava cantando. Cuida bem dela e tal, porque não tem volta, uma coisa assim da música dele. Ele tava muito bem. É isso assim que eu tenho a dizer sobre ele. O cara mandou bem. A música que ele escolheu foi uma boa música. Foi uma música, assim, é da Marília Mendonça, fez muito sucesso. Mas, assim, ele colocou o sentimento dele nessa música. Então foi uma música bem feita. Não dá pra dizer que esse rapaz não vai longe também nesse programa. Ele vai. Então ele foi realmente muito, mas muito bem. E o público gritando ali, ele arrebatou o público nesse momento aí. Dá pra perceber pela performance dele que ele arrebatou. E aí a Ana Clara perguntou assim pra ele, como é que é se apresentar ali, como é que é estar ali em contato com o público. E aí ele falou que era bom, que era muito bom ele ter esse contato depois assim de uma semana de confinamento, que era bom ele ver o público, que era bom ele perceber, ter esse contato ali para saber o que o público pensa e tal. E olha aí o público gritando, lindo, gostoso, essas coisas ali. Ana Clara, ó, baixaria, ó, aqui, né? E ele ainda vai lá e levanta, né, a jaqueta que ele tá vestindo. Aí Ana Clara dá um abraço nele, né, disse, vem cá, deixa eu te dar um abraço que eu não dei no domingo. E aí depois ela encerrou a votação. Depois que ela encerra a votação, foi pro intervalo, tal. Quando volta do intervalo, ela chama as três ali no palco. A Heloísa, a Leide e a Nicole. E aí ela anuncia assim, ela foi logo no seco. Tem uma coisa que eu gostei da Ana Clara. Eu acho que isso é estilo mesmo, eu acho que isso não é aquela coisa assim que eles fazem no BBB, de manter o clima em suspense ali, de segurar um pouco o suspense. Eu acho que isso é estilo mesmo. Eu acho que eles fizeram isso de propósito, tá? Porque ela foi assim, no seco. Ela disse assim que o público decidiu e a pessoa que segue na casa e tal. Ela foi direto no ponto. E eu gosto muito disso, tá? Porque evita também da pessoa ficar ali, horas, meu Deus, eu vou, não vou, não. Ela vai diretão ao ponto. Então ela disse, né? A pessoa que segue direto no programa por decisão do público era a Leide. Aí a Leide não acreditou que ela ia ficar. A Leide realmente não acreditava que ela ia ficar, mas agradeceu ao público, agradeceu ali, disse que se ela conseguiu com a música dela, tocar as pessoas, que Deus tocasse as pessoas, então ela fez o trabalho que ela tinha que fazer e tal. Então ela estava muito feliz. E aí ficou só a Nicole e a Heloísa
ali para serem eliminadas. E mandou a Lady voltar ali para o bastidor. E entre as duas, a Ana Clara anunciou que a Nicole voltasse para casa. E a Heloísa foi eliminada. Aí as porcentagens para vocês verem de cada uma, como cada uma ficou. A Heloísa ficou com 31,30%. A Lady ficou com 36,05%. E a Nicole com 32,65%. Vocês percebem que se tivesse tido um tempinho mais, a Nicole teria sido eliminada e a Heloísa permaneceria no jogo. A Lady virou o jogo aí na apresentação, no festival, arrebatando o público. Foi aí que ela virou esse jogo, tá? Porque a gente já imaginava que pelas pesquisas a Lady seria eliminada. E eu falei pra vocês, eu também achava que ela seria, porque música gospel não é uma música que vende muito fora da comunidade evangélica. Mas não, ela conseguiu furar essa bolha, conseguiu ali chamar a atenção e conseguiu mostrar o valor que ela tem. Então ela foi realmente a mais votada. A Nicole segurou ali com 32%, mas ainda assim vocês percebem que foi bem disputado. Porque, olha, 31,30% foi também uma boa votação que a Heloísa teve. Não dá pra gente dizer que o público também não gostou da moça. Gostou tanto que ela ficou bem parelha com as outras, todas em 30%, todas na mesma casa. Olha, foi realmente bom aí o que aconteceu nesse programa. Eu gostei do festival, eu achei que fosse ser uma coisa chata de ver, não foi. Foi bem dinâmico, foi rápido, foi assim direto ao ponto. Ana Clara não enrolou muita coisa, Ana Clara fez o que ela tinha que fazer, entregou o que ela tinha que entregar sem enrolar ninguém. E aí a Nicole agradeceu ao público a oportunidade de continuar no programa e tal. E aí a Ana Clara foi falar com a Heloísa, aí ela disse, não, agora eu sei que você não vai me ouvir muito, você não vai entender muito do que eu vou te falar e tal, porque tem muita coisa passando na sua cabeça, acredita em mim, eu já estive no seu lugar, já saí de reality show e tal. Mas, assim, eu vou passar aqui um vídeo lá com a sua participação no programa, com os momentos aí da sua participação, enfim, aí passou vídeos dela com a trilha sonora da música dela, mostrando aí os momentos que ela viveu dentro do programa e ela se assistindo ali. Enfim, foi só isso. E aí depois ela falou com a Heloísa, e a Heloísa agradeceu ali a participação dela no programa, disse assim que o público ia ver a Heloísa lá no G-Show, no Globoplay, no bate-papo ali, enfim, né, aquela coisa de sempre igual o BBB. E aí a própria Heloísa falou, né, que essa foi uma oportunidade muito grande para ela, que ela estava cantando na Globo, então isso também valia muito a pena, né? Não tem como você dizer que não vale a pena cantar na Globo, né? Vale. Tanto vale a pena, né, que você tá aí na Globo, agradecendo a Globo a chance de você cantar ao vivo na Globo. Então para ela foi realmente muito bom e tal. E aí a Ana Clara lembrou que amanhã, a partir das 10 da manhã, vão ser lançadas as novas músicas. E aí mostraram a volta da Lady e da Nicole para casa. O Gael, o Luca e o Nick já tinham voltado antes, mas as duas voltaram depois. E aí a Nicole entrou, se jogou na piscina ali e tal. E aí depois ela disse assim, falou que ela amava a Heloísa e que esperava que ela se desse bem aqui fora e tal. Mas ela disse que não lembra de como é que a Heloísa estava no momento que recebeu ali. E aí perguntaram se a Lady ia pular na piscina e tal. A Lady disse que não, porque ela estava com a voz dela rouca ainda, então ela não queria estragar a voz. Mas enfim, ela disse que também não imaginava que ela fosse ficar no programa, ela não imaginava que tivesse a chance de permanecer, porque estava tudo realmente bastante confuso para ela. E estava. Realmente estava. Na cabeça dela, ela falou
que ela imaginava que ela fosse ser eliminada assim, que ela não pensava que o público fosse capaz de deixá-la lá. Para quem estava assistindo na Globoplay, eles passaram o festival para eles dentro da casa. Eles estavam ali sendo assistidos pelo monitor também, tá? Então, eles realmente conseguiram ver o que a gente viu. Eles assistiram o que a gente viu na televisão. Então, eles sabem das performances, eles estavam comentando. A Maiara chamou ali, estava dizendo ali para a Lady e que a performance de Heloísa estava muito boa e que a Heloísa estava insegura em alguns momentos, mas ali, quando ela viu a Heloísa, a Nicole e a Lady se apresentando, ela disse, agora eu não tenho mais certeza de qual das três vai ser eliminada, não tenho mais certeza de qual das três vai sair do programa e tal, porque as três estavam muito bem, as três estavam realmente muito parelhas e tal. Então elas foram e contaram o que elas viram ali. E aí perguntaram se elas viram umas às outras na apresentação. A Lady disse que elas não viram umas às outras, elas não sabem como uma se apresentou, elas não sabem como uma foi com relação à outra, porque isso não foi exibido para elas. Elas só sabem como foi a apresentação delas, mas não sabem como elas se saíram na televisão, porque elas também não viram. Elas não viram ali, não tinha retorno para elas ali, né? Só tinha o retorno para Ana Clara, mas não tinha para elas. Então elas realmente não sabem, elas realmente não têm ideia do que o público viu delas. Então isso foi bastante interessante, porque elas também não sabem o que está acontecendo. Eu achei interessante o Boninho ir para esse lado, de não mostrar para elas ali o que elas estão vendo, o que eles estão enxergando deles mesmos na televisão. Isso foi bom, porque assim dá a dimensão para eles mesmos daquilo que eles podem esperar na televisão através dos outros. Porque lá dentro eles vão contar o que eles viram do festival. É muito diferente de você próprio se assistir na televisão. Eles só vão se assistir depois que eles saírem de lá do programa, só lá, que eles vão assistir os vídeos, que eles vão ver a apresentação deles. Mas agora os outros colegas não, vão assisti-los ali, no momento do festival, vão assisti-los ali quando a coisa tá rolando e vão contar para eles. E aí eles vão ficar sem acreditar. Eu fiz isso mesmo? Eu mudei essa coisa e tal? Eles vão ficar assim. Então eles vão ficar com a cuca na cabeça quando cometerem algum erro. Então realmente foi muito legal. Agora com relação ao programa em si, porque muita gente achou que não tinha achado legal o Estrela da Casa com relação a isso, ainda acha muito confuso. Eu acho que o Boninho ainda precisa deixar claro algumas dinâmicas, o nome das dinâmicas, algumas dinâmicas ali ainda poderiam ficar um pouquinho mais claras para o público. Por exemplo, a dinâmica ali do workshop. Muita gente não entende o que significa o workshop. Por que não coloca o nome dinâmica da composição? Ou então chama ali oficina da composição, alguma coisa do tipo. Ou então pré-prova, alguma coisa assim, que já faça o público aqui de casa entender, olha, é o momento ali que eles vão criar uma música, é o momento que eles vão compor alguma coisa que vai fazer com que eles se habilitem para a prova da Estrela de quinta-feira à noite. Esse tipo de coisa costuma funcionar, esse tipo de coisa ajuda bastante. Talvez isso ajudasse mais o público a entender como funciona isso. Com relação ao duelo, eles podiam colocar o duelo musical entre X e X. Isso ajudaria muito também a pegar aí. Deviam falar, inclusive, eles deviam chamar na produção e dizer, olha, na hora de vocês escolherem as músicas, escolham músicas que vocês acham, assim, que vai pegar na cabeça das pessoas, porque isso também ajuda o programa a se levantar aqui fora, ajuda as pessoas a gostarem do programa. Com relação à audiência, gente, não tem o que a gente possa dizer, né? Parece que a audiência não está correspondendo àquilo que a Globo queria que correspondesse. Então, assim, nesse quesito eu não vou comentar muito, né? Se o programa é ou não é sucesso. Dentro daquilo que eu vejo, não é. Pelo menos daquilo que se espera que seja, não é sucesso. Agora, vamos ver se ele é capaz de se recuperar e passar de uma primeira temporada, né? Se chegar uma segunda temporada, o Boninho vai ter que fazer muitos ajustes aí. Eu acho que tem futuro, mas eles precisam dar uma mexida em algumas coisas.
eu acho que tem chance ainda. Mas enfim, isso aí é coisa pro Boninho, não é coisa pra mim. Isso aqui, o meu papel aqui é só comentar e trazer aí esses resumos do que aconteceu pra vocês. Olha só, amanhã, o que que tem amanhã? Amanhã, às 10 da manhã, mas isso aqui é só a gente que vai ter aqui fora, é o lançamento das músicas deles. Com certeza o lançamento das músicas deles as músicas vão ser escolhidas, aliás, hoje de madrugada, lá na Globoplay. Então a gente vai mostrar as músicas deles aqui, a gente vai falar dessas músicas amanhã aqui no vídeo lá das nossas fofocas, a gente traz aqui as músicas que eles escolheram, tal, e eu já trago alguma coisa dessas músicas para vocês, porque aí eu já vou ter tempo de ter ouvido essas músicas, tá bom? Mas isso aí eu falo amanhã para vocês. Com relação ao que vai ter ou não no programa, amanhã eu também conto para vocês. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.